Vira para o seu irmão do lado, com cara de profeta, e diz para ele: não fale mais comigo, por favor. Você que está nos assistindo também pela internet, eu peço a sua atenção para a palavra de Deus. Amém. Amados, hoje pela manhã nós já tivemos o privilégio de participar da mesa do Senhor, da Santa Ceia, e agora à noite vamos mais uma vez participar da Ceia do Senhor, e por isso eu creio que Deus pôs no meu coração uma palavra para compartilhar com você que fala acerca desse memorial. Por que que a igreja celebra a Ceia do Senhor? Porque nela nós celebramos a morte de Jesus Cristo, mas também nela nós celebramos a sua ressurreição em poder e glória. Amém? Então, a palavra que Deus pôs no meu coração, eu pus como título para compartilhar com você que está aqui nesta noite e também com você que me assiste na sua casa ou em algum outro lugar através da internet, tem por título A Ressurreição de Jesus Cristo. E teremos como livro base, como texto base para esta palavra, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo número 15, versos de número 1 até o verso número 19. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 1 ao 19. Encontrou? Diga amém. Assim nos diz a palavra de Deus. Ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes e no qual perseverais, pelo qual também sois salvos, se é que o conservais tal como vô-lo anunciei, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que foi ressuscitado ao terceiro dia segundo as Escrituras, que apareceu a Cefas, e depois aos 12, e depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais vive ainda a maior parte deles, porém alguns já dormiram. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos, e por derradeiro de todos que apareceu também a mim, como a um abortivo. Pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja, eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se prega que Cristo ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns entre vós, que não há ressurreição entre mortos. Mas se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, de que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não são ressuscitados. Porque se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. Logo também, e se Cristo não foi ressuscitado, é vã a nossa fé, e ainda estáis nos vossos pecados. Logo também,
os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Amém. Vamos falar com Deus. Pai, te agradeço por essa porção da tua palavra e declaro a minha total dependência do Senhor. Usa a minha boca e fala conosco em nome de Jesus. Fala também com todos os que nos assistem pela internet, no nome de Jesus. Amém. Esta carta aos Coríntios é uma das principais cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Nessa primeira carta, Paulo nos ensina algumas das grandes verdades eternas que são pregadas e ensinadas pela Igreja de Jesus Cristo ao redor do mundo inteiro. Doutrinas muito importantes que são pilares, bases da nossa fé, são ensinadas, retratadas nesta carta. Como, por exemplo, nessa carta Paulo trata sobre a morte de Jesus Cristo, sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Também nessa carta Paulo trata acerca da ceia do Senhor, da qual vamos participar hoje. Também nesta carta Paulo trata acerca dos dons espirituais. Também nessa carta Paulo revela a maneira que Deus vê e entende o amor. Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele descreve para Deus o que é o amor. Essa carta, ela trata dessas grandes verdades bíblicas. E a morte de Jesus é um dos assuntos dessa carta. Paulo diz que Cristo morreu e ressuscitou. E ele diz que alguns dentre o povo estavam ensinando, pregando, dizendo que Cristo não poderia ter ressuscitado porque não existe ressurreição. Paulo estava falando acerca do debate teológico que havia entre duas seitas principais que haviam entre os judeus, que eram os fariseus e os saduceus. Os saduceus não acreditavam na ressurreição da carne. E por isso eles, pregando que não há ressurreição, de certa forma eles combatiam aquilo que eles chamavam de heresia, que era a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Paulo, nessa carta, ele vem fazendo colocações dizendo: ora, se não existe ressurreição, então Cristo não ressuscitou. Porque Cristo só pode ter ressuscitado se de verdade, de fato, existe a ressurreição da carne, porque Cristo ressuscitou em carne, amém, irmãos? Quando ele entrou no cenáculo, quando ele falou com os apóstolos, quando chega ali no meio daqueles homens, ele vira para um dos seus discípulos, chamado Tomé, e diz: toca aqui na minha mão, toca aqui do meu lado, e o repreende até dizendo: porque vistes, estás crendo. Porque quando Tomé tocou em Cristo e o viu ali em carne, pôde tocar nele, diz a Bíblia que ele então reconhece que era o Senhor Jesus, e ele diz: meu Senhor e meu Deus. E Jesus diz para ele: porque me viste, porque me tocaste, porque estás aqui comigo, porque os teus olhos me veem, tu acreditaste. Mas felizes aqueles que não viram e creram. A Bíblia diz que ele ressuscitou em carne. Agora, se é verdade que não existe ressurreição da carne, então Cristo não ressuscitou. E Paulo continua nesse diálogo dizendo: então, se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa pregação. E somos falsos testemunhos de Deus, porque estamos dizendo que por Deus, pelo poder de Deus, Cristo ressuscitou. E nesse diálogo bastante teológico, irmãos, é muito profundo o conhecimento e o ensinamento teológico. Algumas verdades saltam e gritam aos nossos olhos, e eu queria compartilhar elas com você nessa noite. Eu não vou gastar tempo falando sobre todas as grandes verdades dessa carta, como eu disse, sobre a ceia do Senhor, sobre os dons espirituais, sobre o amor, mas quero me concentrar hoje na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. A morte de Jesus, amados, foi a morte mais injusta
e horrenda que já ocorreu na história da humanidade. Jesus não morreu de uma enfermidade, Jesus não morreu de uma doença, Jesus não morreu de um acidente, Jesus não morreu porque teve uma vida longa e no final dos seus dias, em velhice, descansou. Não, Jesus, preste atenção no que eu vou afirmar, Jesus foi assassinado porque pregava o evangelho do reino de Deus, porque ele pregava dizendo: é chegado a vós o reino de Deus, arrependei-vos, porque ele dizia que todo aquele que crer e for batizado será salvo, porque ele dizia que aquele que mente não minta mais, porque aquele que peca não peque mais, porque aquele que adultera não adultere mais, porque aquele que engana não engane mais, mas tem uma vida reta, porque ele condenou o divórcio, porque ele condenou a lascívia, a luxúria, o engano, porque a sua palavra confrontava até mesmo a posição de alguns privilegiados. Por isso tramaram um plano, por isso tramaram toda uma história para colocá-lo na cruz e matá-lo. Jesus morreu assassinado. Mas não se esqueçam de um detalhe, porque o próprio Senhor Jesus disse: ninguém tira a minha vida, mas eu voluntariamente a dou. Mas isso não muda o fato de que, porque ele permitiu que tirassem sua vida, não muda o fato de que aqueles homens orquestraram um assassinato. Jesus morreu na mão de homens impiedosos e, pasmem, religiosos e líderes da religião da sua época. E a forma como o assassinaram foi a forma mais humilhante possível, na cruz do Calvário. A cruz era uma forma de a crucificação era uma forma de punir pessoas que haviam cometido pecados horrendos, pecados contra o Estado, pecados contra a honra. Por quê? Porque ela era humilhante. Ninguém era crucificado bem vestido. Hoje, quando uma pessoa vai ser sepultada, como é que nós fazemos? Colocamos o melhor terno, não é isso? Sabemos que vai ficar ali, vai se perder, mas colocamos o melhor terno. Se é uma mulher, colocamos uma boa roupa, colocamos num sepulcro, tudo guardadinho, colocamos flores. Mas as pessoas que eram crucificadas, que Jesus não foi o único, elas eram praticamente despidas, ficavam com uma ínfima parte das suas vestes, apenas para cobrir as suas regiões íntimas. Ficava ali despido, nu. A Bíblia diz que lançaram sortes sobre as vestes de Jesus, o que quer dizer que ela ali foi tirada. Era humilhante. E como que acharam pouco nos últimos momentos de Jesus, quem foram os companheiros que colocaram ao seu lado? 2 ladrões, um à sua direita e um à sua esquerda, querendo humilhá-lo, querendo nivelá-lo por baixo, querendo colocá-lo ali na condição de quê? De um pecador. Na verdade, a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por mim e por você, e como um cordeiro mudo foi para o matadouro e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso diz a Bíblia que isso agradou o Pai de tal maneira que o Pai lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a boca confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. E se você concorda com isso, diga amém. Aleluia. A morte de Jesus foi horrenda, a cena foi horrenda, amados. Foi uma cena de tristeza, foi uma cena de dor. E ali estava a sua mãe assistindo a tudo. Imagina você, mãe, vendo os algozes do seu filho fazer isso e não poder fazer nada. Vendo cravar a sua cabeça no seu crânio
uma coroa de espinhos que lhe feriu, ver, assistir, pegarem uma lança, cortarem ao seu lado, ver quando o seu filho faz um último pedido. Dizem que todo condenado à morte, nos Estados Unidos existe pena de morte em muitos estados, mas em todos eles há um ponto em comum: é concedido àquele que é condenado minutos antes, ou uma hora, ou um dia antes, não sei, depende de estado para estado, da sua execução, lhe é concedido um último pedido. Alguns pedem uma comida, outros pedem para ver uma determinada pessoa, outros pedem isso ou aquilo, e geralmente lhe é concedido. Jesus, naquele seu momento de agonia, porque quem estava morrendo ali não era Deus, porque Deus não morre, amém? Deus é Espírito. Mas o homem Jesus, porque lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, eu sempre repito para vocês esse verso, porque tem que ficar claro, quem morreu foi um homem justo, um homem puro. Lá em Gênesis diz: da semente da mulher nascerá aquele que tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele te esmagará a cabeça. Tinha que ser semente da mulher. Quem estava na cruz do Calvário não era Deus, quem estava na cruz do Calvário era o homem perfeito e justo, chamado Jesus Cristo, o Nazareno. No seu momento de agonia ele diz: tenho sede. E o que foi que lhe deram? Há duas traduções diferentes na Bíblia, mas ambas horrendas. Uma diz que lhe ofereceram na ponta de um caniço fel. Você sabe o que é fel? Hoje em dia todo mundo compra o frango já mortinho lá no supermercado, né? Já está degolado, ninguém tem que... Mas eu me lembro, amados, vou entregar um pouquinho a minha idade, quando eu era menino pequeno, mas não era lá em Barbacena não, era aqui no Rio, que a minha mãe comprava a galinha viva e tinha que matar. E depois, quando escaldava a bichinha, tirava as penas, na hora de abrir tinha que ter muito cuidado, porque existe uma bolsa com fel. E se cortar a bolsa com fel, o que acontece? Estragou toda a comida, porque o fel é horrível. A outra tradução diz que colocaram na ponta do caniço e deram para ele vinagre. Você já experimentou? Você bota lá na salada assim 2 gotinhas de vinagre, a salada inteira tem gosto do vinagre. Você imagina você dizer que está com sede, embebedarem uma esponja com vinagre e darem para você chupar. Aquela morte foi horrenda. O profeta Isaías descreve bem isso profeticamente antes de acontecer. Ele disse que ele era um homem experimentado nas dores e diz que nele não havia parecer de formosura. Ele o descreve como uma figura feia, desfigurada. Mas é claro, o próprio profeta diz que ao Pai agradou moê-lo pela minha e pelas tuas transgressões. Imagina a aparência de Jesus na cruz, moído pelas nossas transgressões, cortado do seu lado, da onde narra as Escrituras que saiu água e sangue, uma cruz de espinhos cravada no seu crânio, furando sua pele, furando os vasos e por ali descendo o sangue. Imagina as dores que ele sentia. Penso que eu já descrevi isso aqui, não sei se há algum médico entre nós, mas me foi ensinado dessa forma, de que a morte pela crucificação ela era tão dolorosa, porque a posição dos braços, depois de um certo tempo nesta posição, os seus músculos começam a ficar esgotados, e por ficarem esgotados começa um processo químico no corpo, e o corpo começa a produzir ácido lático. Você sabe o que é o ácido lático? É o ácido que corre no seu corpo e provoca dor. Dizem os especialistas, eu apenas ouvi isso em uma aula de teologia, que a dor é tão profunda que a maioria dos crucificados morriam de dor. Você pode imaginar? A Bíblia diz que nenhum dos seus ossos foi quebrado, mas teve suas mãos e seus pés pregados com cravos, o que nem era costume. Eles eram amarrados à cruz. Mas no caso de Jesus, para humilhá-lo ainda mais, para maltratá-lo ainda mais, para que a morte fosse mais sofrida, mais horrenda, o cravaram na cruz. O profeta Isaías o descreve dessa maneira. Você pode imaginar esse sofrimento? Eu me lembro quando Mel Gibson lançou o filme
a crucificação de Jesus Cristo? Foi uma convulsão assim, comoção, né? Convulsão não, desculpem. Uma comoção mundial, aonde o filme passou, não é verdade? Quantos aqui assistiram esse filme? Eu assisti. Amados, eu chorei demais vendo aquele filme. E ele passou aquilo ali por causa de você. Passou aquilo ali por causa de mim. E olha que o filme retrata apenas aquilo que é possível captar e reproduzir sem causar uma real dor naquele ator, porque não poderia. Imagina naquele que não estava atuando, que não tinha toda um efeito especial de Hollywood, não, era de fato aquilo acontecendo. Se o ator conseguia fechar os olhos e ranger os dentes naquela maneira, demonstrando dor, sem estar sentindo a dor, imagina aquele que de fato estava passando por aquilo. A morte de Jesus foi a morte mais horrenda ocorrida na história da humanidade, e a mais injusta, porque qual era o seu pecado? Qual era a sua falha? Qual era o seu crime? O próprio Pilatos, num ato cênico, lava as mãos e diz assim: eu lavo as minhas mãos do sangue desse inocente, porque não encontro nele pecado algum. Qual era a culpa de Jesus? Nenhuma. E quem estava ali na cruz para morrer não era apenas o filho de Maria que estava ali. Eu imagino como estava o coração daquela mulher. Não, quem estava ali na cruz do Calvário era o próprio Filho de Deus. A Bíblia diz: aquele que não conheceu o pecado se fez pecado em nosso lugar, e pela sua morte ele rasgou a dívida que tínhamos, eu e você, com Deus. Pela sua morte, ele nos garantiu acesso ao Pai. Agora, eu já disse aqui uma vez e quero repetir hoje, que todos esses acontecimentos na vida de Jesus, no momento da morte de Jesus, essa morte horrenda não o pegou desprevenido. Não foi um acidente de percurso. Ele não veio para reinar sobre Israel e a coisa saiu do controle e ele acabou na cruz. Não, Jesus nasceu sabendo pelo que ele iria passar. Lembram-se quando seus pais foram responder ao censo na sua cidade natal? E que ele ficou no templo quando os pais voltaram e perderam o menino. Quando se deram conta, retornaram e o encontraram no templo discutindo a lei com os doutores. Quando a mãe e o pai falaram: meu filho, por que você fez isso? Ficamos tão angustiados. O que ele respondeu quando era ainda um menino? Mas por que estás me procurando? Por que ficaram preocupados? Vocês não sabem que eu devo me ocupar das coisas do meu pai? Ele sabia o seu destino. Jesus nasceu para morrer por mim e por você. Jesus nasceu para destruir o aguilhão da morte. Jesus nasceu para vencer Satanás definitivamente. Jesus nasceu para pôr um ponto final na agonia em que o homem estava vivendo. Agora, é interessante que geralmente não é para isso que as pessoas dizem que nasceram. Você já ouviu alguém dizer: eu nasci para sofrer, a minha missão nesse mundo é sofrer, a minha missão nesse mundo é apanhar, a minha missão nesse mundo é ser crucificado. Já viu? Não. O que a gente ouve até mesmo da boca de nós crentes? Eu não estou falando de vocês, estou falando de nós, estou me incluindo. Nós nascemos para reinar. Eu mesmo preguei aqui desse púlpito uma mensagem cujo título era Destinados para Reinar. E tem base na palavra de Deus. Mas todos nós dizemos isso. Eu nasci para reinar, eu nasci para ser um vencedor, eu nasci para ser um campeão de Deus, eu nasci para conquistar, eu nasci para grandes realizações, eu nasci para grandes feitos, eu nasci para que meu pai e minha mãe tenham orgulho de mim, eu nasci para que as nações me conheçam, eu nasci para ser um grande músico, eu nasci para ser um grande estadista, eu nasci para ser um grande político, eu nasci para ser um isso, um aquilo, um homem famoso, ter fama. Todos dizem que nasceram destinados para a vitória.
É interessante que Jesus não nasceu para ser famoso em nada. Jesus nasceu para morrer na cruz do Calvário. Jesus é o único homem que, apesar de durante a sua vida ter feito muitas e grandes coisas, é inegável que a obra de Jesus foi uma obra perfeita e tremenda. Amém, igreja? Diz para o irmão do lado: Jesus fez uma obra perfeita e tremenda. A obra que ele realizou nos seus anos aqui na terra, nenhum homem antes nem depois poderia fazer. Diz a Bíblia que um dia ele está caminhando, passa em frente a ele um cortejo fúnebre, e a mãe chorando pelo seu filho que estava dentro do caixão. Diz a Bíblia que Jesus olhou e teve o quê? Compaixão. Foi até aquela esquife, até aquele caixão, ressuscitou o moço e o entregou à sua mãe. Quem pode fazer isso aqui, amados? Qual o pastor ao redor do mundo que pode fazer isso? Há muita gente dizendo que é isso, que é aquilo, que tem poder, que... Amados, o único que é o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Adonai, o Elohim, o seu nome é Jesus Cristo, o Senhor da glória. Diz a Bíblia que Jairo veio a ele com o coração partido porque sua filha estava morrendo. Ele chega, olha para a menina e diz: a menina apenas dorme. Outros devem ter pensado assim: ele já perdeu até hoje isso porque ela já está morta. No entanto, o que Jesus diz para a menina? Talita cumi, que na tradução quer dizer: menina, levanta-te. E ela levantou, e Jesus disse: dê de comer e beber para ela. Na sua obra, diz a Bíblia que vieram a ele 10 leprosos. Eu ainda não vi um médico curar um leproso. Você já viu? Pode ter pessoas com o início da enfermidade, que tenha tratamento, que tenha como ter até uma qualidade de vida e viver muito tempo, mas cura da lepra, pode ser que tenha. Não estou aqui negando, nem dizendo, não sou médico, mas eu ainda não ouvi falar de nenhum caso de alguém leproso ser curado. Vieram a Jesus, não foi um, foram 10, e diz a Bíblia que os 10 foram curados, embora que apenas um voltou para agradecer ao mestre. Diz a Bíblia que tinha 5.000 homens sentados ouvindo um discurso de Jesus, sem contar mulheres e crianças, então vamos botar aí em torno de 10, 12 mil pessoas, e Jesus teve compaixão deles e disse: dê de comer essa gente, eles já estão conosco há tanto tempo, estão com fome. E os discípulos disseram: Senhor, despede-os, manda que eles vão às cidades comprar e comer. Jesus disse: não, dê a eles de comer vocês mesmos. Mas como, Senhor? O que vocês têm aí? Tem um menino aqui que tem uns peixinhos, uns pãezinhos, traz. Abençoou e disse: distribua. E depois de se fartarem em torno de 10 a 12 mil pessoas de pães e peixes, diz a Bíblia que sobejou ainda 12 cestos cheios. Mas isso foi um momento que o Pai... Não, a Bíblia narra logo a seguir que houve uma segunda multiplicação de pães e peixes, onde havia nessa época agora, nesse momento, 3.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E ainda assim sobejou também, dessa vez, 7 cestos. Jesus um dia olhou para uma figueira. Ele mostrou que o seu poder não se limitava apenas à carne humana, a mente humana, mas sobre toda a natureza. A figueira não tinha frutos, Jesus ordenou que ela secasse. Diz a Bíblia que uma árvore, obedecendo a voz do tremendo mestre, secou imediatamente. A Bíblia diz, certa vez ele dormia dentro de um barco, e o mar se levantou e o vento soprou bravio. Seus discípulos ficaram desesperados e foram chamá-lo e disseram: mestre, mestre, acorda, não te dá conta de que estamos próximos a perecer? Diz que ele levanta e diz: porque sois tão tardios em crer? Diz que ele olhou para o vento e disse: vento, aquieta-te. Olhou para o mar e disse: mar, acalma-te. E diz a Bíblia que no mesmo instante se fez grande bonança.
eu poderia descrever aqui por horas. E ele fez muito mais do que aquilo que eu poderia ler aqui e descrever para você, porque a própria Bíblia diz que as obras que Jesus fez não poderiam ser todas descritas, nem em muitos volumes, em muitas bibliotecas. Ele fez muito mais do que o que está aqui. E olha que o que está aqui já nos deixa perplexos. Ele fez muito em sua vida. A sua vida foi marcada por um ministério tremendo, a sua obra foi tremenda, perfeita e maravilhosa, mas Jesus não é lembrado principalmente, a razão da nossa fé não é simplesmente porque ele fez milagres. Ele tem dado à sua igreja o dom de cura, e muitos hoje, usados pelo Espírito Santo, curam pessoas. No entanto, nós não adoramos a essas pessoas, não os declaramos como nosso Deus, como o Rei de toda a terra. Jesus, o que lembra o nome de Jesus principalmente, não são os seus grandes feitos como os homens ao redor do mundo querem. Os homens querem ser lembrados. Quando se fala de Getúlio Vargas, como é que é chamado? O grande estadista do Brasil. Quando se fala de Lenin, quando se fala desses políticos, como se fala? Grandes políticos, grandes figuras. Não, Jesus é principalmente lembrado não pelo que ele fez em vida, mas Jesus é muitíssimo lembrado pelo que ele fez na sua morte. E mais ainda além da morte, porque se Jesus morresse e permanecesse no túmulo, como aconteceu na sexta, também aconteceu no sábado, seria apenas um grande líder, um grande mestre que morreu, como tantos outros, Mas diz a Bíblia que num dia como o de hoje, num domingo, o túmulo ficou vazio. A morte não pôde segurá-lo, o inferno não pôde vencê-lo. Ele ressuscitou, ele vive, ele reina e ele reinará por toda a eternidade. Jesus está vivo, ele está representado aqui, mas ele está dentro de você, ele está dentro de mim. Ele vive e reina para todo sempre. A esperança da igreja reside nesse fato, amados. A esperança da igreja reside no fato de que Jesus morreu sim, como muitos morreram antes dele e depois dele, e como eu e você, se ele não voltar antes, também morreremos. Mas a esperança da igreja reside no fato de que Jesus ressuscitou. E porque ele vive, eu e você podemos crer num amanhã melhor. A Bíblia diz que quando ele ressuscitou, primeiro foi visto por algumas mulheres. Depois diz que foi visto por alguns dos seus discípulos. Depois a Bíblia vai abrindo o leque, vai mostrando que isso não é uma história criada por duas mulheres fanáticas ou por 12 apóstolos que inventaram uma história. Não, a Bíblia vai trazendo credibilidade para a palavra. A Bíblia vai trazendo, estabelecendo credibilidade. Eu e você podemos acreditar que ele ressuscitou, porque a Bíblia diz que ele foi visto pelas mulheres. Depois diz a Bíblia, no texto que nós lemos, que ele foi visto pelos apóstolos. Depois diz a Bíblia que ele foi visto por outros apóstolos. Mas a Bíblia vai aumentando o leque e diz que ele também foi visto por mais de 500 testemunhas. Não é uma história daqueles 12 que andavam com ele e que agora tem que sustentar uma mentira, um engano, um engodo. Vamos dizer que ele ressuscitou. Lembram-se o que fizeram os sacerdotes da época quando os guardas vieram e disseram: olha, houve um terremoto, a pedra se moveu sozinha e ele saiu resplandecente e anjos apareceram e nós ficamos caídos por terra de pavor e de temor. Aí os sacerdotes disseram: a ninguém vocês digam isso. E diz a Bíblia que os compraram dando a eles o quê? Dinheiro. Digam para todos que durante a madrugada vieram os seus seguidores, os seus discípulos, e roubaram o corpo.
Eles tentaram inventar uma mentira, mas a morte de Jesus e a sua ressurreição é tão verdadeira que foi visto primeiro pelas mulheres, depois pelos apóstolos, mas depois foi testemunhado por mais de 500 pessoas. E algo tremendo aconteceu na ressurreição de Jesus. Diz a Bíblia que quando Jesus ressuscitou e saiu do túmulo, aqueles que haviam morrido com Cristo e que também estavam esperando a ressurreição, saíram das suas covas. Amados, eu já disse, isso aqui é tremendo demais. Pessoas mortas há 5 anos, 10 anos, 20 anos, sei lá quantos anos. Diz a Bíblia que a cidade de Jerusalém foi inundada de gente que havia morrido há muito tempo voltando para suas casas. Eu fico imaginando, eu estou repetindo isso porque tem a ver com a ressurreição. Eu fico imaginando a ceia, meu querido, a cena. Eu e você em casa. E aquele pai ou a mãe que morreu no Senhor, e que nós temos a esperança de que um dia o encontraremos na glória, mas de repente alguém bate na porta. Toc, toc. E a gente vai lá e abre a porta. E encontra ali o pai que morreu há 10 anos, na fé em Deus. A mãe que morreu há 10 anos, na fé em Deus. Eu até quando mencionei isso, quando eu preguei sobre isso aqui, eu disse, é até um fato interessante, porque aí o morto ressuscita e o vivo morre de susto. Já imaginou? Meu pai faleceu, eu tinha 9 anos de idade. Imagina, bate na porta, eu abro, o senhor Carlos Alberto Bastos Correia. Alto, magro, meu pai era bonitão, olha para mim, tem uma ideia. Ele era um pouquinho menos, mas você já tem uma ideia, né? Aí eu tenho um troço no meu coração, caio e morro. Jesus, ele é lembrado pela sua ressurreição, amados. Porque se ele morresse na sexta-feira e permanecesse no túmulo, eu e você continuávamos andando errantes em nossos delitos, a nossa dívida continuaria válida, estaríamos ainda separados de Deus, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Continuaríamos inimigos de Deus, continuaríamos caminhando a passos largos para a perdição, mas porque ele ressuscitou, eu e você viveremos eternamente. O diabo sabe de tudo isso, por isso ele vive, diz a Bíblia, rugindo como se fosse um leão, buscando a quem ele possa tragar. Mas eu te assevero nessa noite de que porque Jesus Cristo vive, ele continua dando ordens aos seus anjos a meu e a teu respeito, para nos guardar, para nos livrar, para nos colocar em alto retiro, e o inimigo não pode nos tocar. O inimigo não pode tocar em você, não pode tocar na sua casa, não pode tocar nos seus filhos, não pode tocar nos seus bens, não pode tocar na sua família, não pode tocar na sua empresa, não pode tocar no seu emprego. Ele não pode te alcançar. Aleluia! Jesus ressuscitou. Agora, tem uma parte do texto que eu preciso encerrar, nós temos ceia, e eu preciso comentar sobre isso. O último verso, amados, o último verso confronta, se eu posso usar esta palavra, a religiosidade que estamos vendo espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Um evangelho de me dá, que tomou conta de muitos ministérios e igrejas, pessoas que buscam a Cristo não porque ele ressuscitou, pelo que ele é o Senhor da glória, mas pelo que ele pode dar. Parece, eu não vou aqui julgá-las, mas a impressão que dá é de que muitas pessoas estão buscando não a face de Cristo, não o coração de Cristo, mas as mãos poderosas dele. É certo que ele nos prometeu muitas bênçãos, e eu prego isso e esta igreja sabe. Eu creio na prosperidade bíblica, eu creio na cura das enfermidades, eu creio que ele pode mudar sua família, eu creio que ele pode abrir uma porta, eu creio que ele pode prosperar o seu negócio, eu creio que ele pode fazer a minha e a sua vida ser maravilhosa, eu creio nisso.
Porque quem quer o nosso mal é o diabo, isso é uma obra do diabo, não é isso? E a Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Eu acredito nisso, mas diz o texto no último verso que lemos, que se esperamos em Cristo apenas para as coisas do tempo presente, somos as mais miseráveis das suas criaturas. Amado, se a motivação sua de estar na casa de Deus, de estar aqui hoje, é apenas e tão apenas porque você está enfermo, desenganado e sabe que Jesus cura, e eu acredito que Ele cura, amém? Se você entrou aqui enfermo hoje, ou se você ir na sua casa, onde você está me assistindo pela internet e estiver doente, nós vamos orar ainda por você hoje. Mas se você vem buscar Jesus apenas porque Ele cura, se você vem buscar Jesus apenas porque Ele prospera, se você vem buscar Jesus apenas porque Ele pode mudar a situação da sua empresa, ou seja, se você vem buscar Jesus apenas para ser a solução de um problema que você tem na sua vida, não sou eu, mas a Bíblia diz que então, se eu ou você agimos dessa maneira, somos infelizes. O texto na tradução que eu li, chega a dizer na NVI, que somos pessoas dignas de lástima. Você sabe o que é lástima, né? De choro, de tristeza. Nós temos que esperar em Cristo, amados, para muito mais do que esta vida aqui, amados. Tudo que eu e você precisamos aqui, se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas nos serão acrescentadas. Não se preocupe com elas. A Bíblia diz que a gente não precisa se preocupar. Diz: olhai os lírios no campo, não tecem, não costuram, no entanto, como eu sempre digo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer uma delas. Diz o texto ainda: olhai para os pássaros nas árvores, eles não plantam, não colhem, não guardam em celeiros, no entanto o Pai Celeste os alimenta. Ele diz: porque andais ansiosos pelo vestir, pelo comer, pelo beber? Ele diz: o vosso Pai Celestial bem sabeis que necessitais dessas coisas. Ou você acha que é preciso vir aqui arrancar de Deus um prato de comida? Amado, Ele te ama profundamente. Se o Pai entregou por você Jesus Cristo, seu único Filho, o unigênito e primogênito do Pai, como não nos dará juntamente com Ele todas as demais coisas, diz a palavra de Deus? Nós não devemos buscar a Cristo apenas pelo que precisamos aqui. Busque o que você precisa aqui nele. Ele é a resposta. Ele é Jeová Jirê, é o Deus da provisão. Mas busque Ele para muito mais do que isso. Busque Jesus para te fortalecer, para que você possa vencer todos os dias o diabo, o pecado. O pecado ronda a nossa porta. O pecado nos visita todo dia. Tem uma música que diz que todo dia o pecado bate à nossa porta. Busque a Jesus para que você tenha condição de todos os dias fazer a vontade de Deus. Quantos aqui querem fazer a vontade de Deus? Diga amém. Mas quantas vezes eu e você queremos fazer a vontade de Deus e não conseguimos? O apóstolo Paulo diz: o bem que quero fazer não consigo, e o mal que não quero fazer está todo o tempo à minha porta. Busque a Cristo para que você possa vencer a barreira da morte. Busque a Cristo para que você possa acreditar que, ainda que os seus olhos fechem nessa terra, eles se abrirão para uma vida eterna com Deus. Eu quero terminar te dizendo que Ele venceu o pecado e eu e você podemos vencer também. Que pela sua ressurreição Ele venceu a morte e eu e você podemos vencer a morte também. Que pela sua ressurreição Ele vive e eu e você viveremos com Ele eternamente. Pela sua ressurreição Ele nos dá esperança. O mundo não tem esperança. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas eu e você, diz a Bíblia, Ele veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Pela sua ressurreição, a Bíblia diz que Ele nos tornou mais do que vencedores. Porque Ele vive, eu e você podemos crer que viveremos hoje e viveremos no porvir. Amém?
A ressurreição de Jesus é a razão da esperança que está na igreja. Ele nasceu para morrer, mas na sua ressurreição ele nos garantiu a vida eterna. Amém? Vamos estar de pé e vamos falar com Deus. Há um hino que diz: porque ele vive, posso crer no amanhã. Você conhece? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar na cruz. Canta, igreja de Deus, com alegria. Os meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive, porque ele vive. Posso crer no amor, porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Aplauda o Senhor pela sua ressurreição. Vamos receber nosso bispo que dará prosseguimento. Aleluia! Jesus ressuscitou, ele ressuscitou.